1 de Pedro, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do texto, logo em seguida nós estaremos orando ao Senhor. Amém? 1 de Pedro, capítulo 4. Amém? Primeira de Pedro, capítulo 4. Irmãos, está escrito assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebidas e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, as quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma fiel ao Criador na prática do bem. Esse texto, meus amados, eles podem ser divididos em três partes, tá? Esse texto ele pode ser dividido em três partes. Nós vamos começar na primeira parte, que é a morte para o pecado e a pureza de vida. A segunda parte, a partir do versículo 7, alguns deveres dos crentes um para com o outro. E a partir do verso 12 nós vamos encontrar: sofremos por Cristo é um privilégio glorioso. Vamos orar a Deus?
Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos. Senhor, nós iremos ministrar a Tua palavra nesta noite. Para tanto, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Teu Espírito Santo venha orientar e direcionar essa palavra, e que as aplicações aqui feitas possam trazer transformações para as nossas vidas. Todos quando nos ouvem, Senhor, seja presente, Senhor, ou pelo canal, que eles sejam abençoados pela Tua palavra, sejam abençoados pela Tua verdade, Pai. Venha, Senhor, ministrar os nossos corações desta noite. Venha nos purificar, Senhor Jesus, de nós mesmos. E venha, Senhor Jesus, para que o Seu nome seja exaltado através da Tua palavra. Nós Te louvamos em nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia, aí tinha engenharia de processos, e o professor, ele fez alguns apontamentos sobre dois nomes que eu achei muito interessante. Obsolescência. Ele falou sobre os materiais que entram em obsolescência, e ele falou que existia no mínimo dois tipos de obsolescência, tá? Seria uma obsolescência de design e uma obsolescência programada. Eu lembrei disso porque eu vi um Reels de uma pessoa que vai se tornar político, e ele me fez lembrar disso. Isso tem uma relação íntima com o texto. O que seria uma obsolescência? Obsolescência é quando algo, mesmo que funcional, ela perde a sua função. Vou dar o exemplo que ele usou. Por exemplo, uma TV a tubo, ela funciona? Uma TV de tubo? Funciona. Tem pessoas que ainda têm, né? Aquelas TV de 29 de tubo enorme, que pesa quase 70 quilos. Então eu sei, tem gente que tem essa TV. Ela funciona? Perfeitamente. Dá para ver os programas? Dá. Mas ela é obsoleta. Por que ela é obsoleta? Porque alguém dos tubos resolveu criar o LED, o LCD. Depois do LCD vem o LED, e agora tem que aplicar, agora eu nem sei mais o que é OMOLED, né? Todo ano aparece alguma coisa. Então a gente chama isso de obsolescência de design. Por exemplo, hoje nós estamos no iPhone 14 Plus, né? Colocaram um Plus, era 14, agora colocou o Plus. Mas ele tem uma obsolescência programada, ou seja, a partir do iPhone 7, a partir de 2024, todos os seus softwares não vão mais rodar, não vai ter mais atualização, e esses telefones simplesmente vão deixar de funcionar. Isso chama-se obsolescência programada. Um carro que sofre um safety lift, ou seja, você vê que tem carro que ele muda um símbolo na frente, continua com o mesmo motor, com a mesma tecnologia, com o mesmo combustível, com as mesmas características, mas muda a frente do carro, muda o farol do carro, mas o seu conjunto mecânico permanece o mesmo. Então, essa é uma obsolescência de design. A outra que torna inútil, tá? Torna inútil essa obsolescência programada. Onde que eu quero entrar com isso? Irmãos, existe um investimento, tá, nas mídias de programação para que ela desprograme como você vê a vida. Presta bem atenção no que eu estou querendo dizer com isso. Antes da construção de Hollywood, irmãos, o casamento, ele era a estrutura base da sociedade. Depois, com o passar do tempo, depois que as telas começaram a se desenvolver, que os filmes começaram a desenvolver, houve uma obsolescência programada. O que eles quiseram fazer com isso? Dizer que os nossos pensamentos, os nossos padrões morais, os nossos padrões sociais, eles estão obsoletos. E eles começaram a programar uma nova forma de pensar. E eu sei muito bem disso, irmãos, porque quando eu tinha 9, 10 anos,
todos os filmes eram muito bem definidos. O mal é mal e o bem é bem. Era sempre assim. O bandido, ele tinha que se dar mal. Desde o começo, todo mundo torcia pelo bandido, tá? E que o mocinho no final ia lá, o mocinho bem definido, com caráter bem definido, ele ia lá e vencia o mal. Hoje, com a obsolescência programada, nós nos vemos torcendo para o bandido. Tem aí uma série que fez muito sucesso, que ainda faz em alguns lugares, La Casa de Papel. Gente torcendo para um estuprador, um abusador. Pessoas torcendo para que os assaltantes de banco consigam finalizar o seu projeto. Vocês percebem? Por quê? Porque isso é uma obsolescência programada. As novelas retratam um casal monogâmico como uma família chata, sem graça, que não tem felicidade. O homem é sempre alguma coisa bruta, sem valor, e a mulher sempre maltratada, sempre mal vestida, com os cabelos para cima, enfim, daquele perfil que vocês sabem, e todo mundo torcendo para amante. Por quê? Porque a mulher é chata. Porque a mulher do cara lá é chata, mas a amante é legal. Então você vê que isso é uma obsolescência programada. Qual é a intenção dessas pessoas? Fazerem com que nós pensemos da mesma forma que eles. E nisso, irmãos, é desde a alimentação, tá? Desde a alimentação até os conteúdos programáticos de uma escola. Toda a estrutura educacional do Brasil, ela tem por finalidade desconstruir o seu caráter, a sua visão de mundo, e é implantada essa própria visão já estabelecida, essa obsolescência programada. As comidas, as pessoas demoravam 30, 40 minutos para fazer uma comida boa, que faz bem para o corpo, e hoje elas substituem por fast food. Pega uma salsicha, bota no pão, mistura um monte de coisa e manda para dentro. Hambúrguer, 3 minutos está pronto. Então nós percebemos que existe uma obsolescência programada. Irmãos, e a sociedade quer imprimir isso em nossas vidas. Ela quer mostrar para o jovem, principalmente essa geração woke, ela quer mostrar para o jovem que o padrão que foi estabelecido para eles é um padrão ultrapassado. Eles mudaram o emblema ali da frente, igual fizeram com o carro, e disseram, está ultrapassado, vocês têm que acordar. Inclusive a palavra woke, né, significa acordar. Mas na verdade eles não estão acordados, eles estão em transe. Por quê? Porque para fazer parte desse grupo, você tem que simplesmente não ter cérebro. Você tem que negar a realidade das coisas. Entendeu? O homem pode se declarar mulher e está tudo bem. Ele é mulher porque ele se declarou. Não, ele não é mulher porque ele se declarou. Biologicamente, psicologicamente, fisicamente, cromossomicamente, ele continua um homem. Não vai mudar, porque mudou o papel, porque mudou a aparência externa. Então o que acontece? Isso é uma obsolescência programada. É isso que a sociedade quer imprimir. E por isso, irmãos, olha só, a primeira parte desse texto já é declarado um sofrimento em que todos os cristãos vão ter que se acostumar. Irmãos, eu sei que na maioria das igrejas, o convite que se faz aos irmãos é: venham para a igreja, porque o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Venha para a igreja, porque se você é pobre, você vai ficar rico. Se você é enfermo, você vai ficar curado. Se você é triste, você vai ficar alegre. Lê brincando. Essa não é a proposta do Evangelho. Não é a proposta do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho? Em que está escrito aqui, já de cara, no primeiro versículo do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado,
para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que Pedro nos ensina nesses 2 versículos é: vocês lembram como Cristo sofreu? Então, eu quero que vocês se armem com isso. Entenda bem, Cristo sofreu na carne. Vocês também vão sofrer. É impossível que você seja um cristão e que você não sofra. Se você é um cristão e não está sofrendo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque ser cristão, irmãos, subentende esse sofrimento e sacrifício. Tenha isso, e a palavra que ele usa, armai-vos com o sofrimento de Cristo. Ou seja, a arma que você vai usar para permanecer firme diante das crises que você vai ter, seja crise financeira, seja crise de relacionamento, seja crise existencial, é que Cristo sofreu. Se arme com isso. Isso significa que você vai sofrer também. E é isso que vocês têm que entender. Não há cristianismo sem sofrimento, sem crises. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um consolo. Porque se na carne sofremos, como Cristo sofreu, e se na carne morremos, como Cristo morreu, também certamente com Ele ressuscitaremos. É isso que nós temos que nos armar. Porque se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E o verso 3 continua: que baste o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheias, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Irmãos, borracheias ou borrachices, tem algumas palavras aqui que são bem complicadas aqui. A primeira palavra, irmãos, olha só, ele fala: já basta isso. E ele como introduz, irmãos, essa primeira palavra, já basta, que vocês tenham executado o que é a vontade dos gentios. Ele começa andando em dissoluções. Irmãos, eu vou ter que explicar algumas palavras aqui para que nós possamos entender de fato o que essas palavras significam, qual é o peso que ela tem, histórico e cultural. Pedro não está dizendo isso aqui só por dizer. Ele está falando que os gentios, as pessoas que estão em volta desses cristãos, elas agiam como eles agiam também. E como eles agiam? A primeira palavra que está de dissolução e libertinagem, ela vem do grego da palavra assalgueias, que significa intemperança, licenciosidade, lascívia. Ou seja, o que é licenciosidade? É achar que tudo pode. Gente, gente, não liga para isso não. Você está entendendo? Não liga para isso não. Intemperança significa que uma pessoa que não tem personalidade, ela não tem um temperamento fixo, ela é lascívia. Você sabe o que é uma pessoa lasciva? É uma pessoa que vê conotações sexuais em tudo. Tudo que ela vê é deteriorado, com os olhos e com a mente perversiva. E essas dissoluções, e ele vai pelas concupiscências. Irmãos, essa palavra é epitumias em grego, que significa desejos maus, desejos pervertidos, tá? E finalmente a palavra borracheia, que todo mundo ficou lendo aí, né? Nossa, borrachices ou borracheias. Irmãos, essa palavra é a oinofrugia. Essa palavra ela traz todo o contexto de que nós acabamos de falar. Por que, irmãos? Borracheias,
a palavra oinos significa vinho, tá? E fluo vem da palavra fluvial, que significa rio. Ou seja, essa palavra borracheia é aquele que é inundado pelo vinho. Ou seja, o vinho brota. Ou seja, esse povo gentio, eles são marcados pelo excesso, pela bebedice, pela perda moral por causa da bebida. E tudo aquilo que se envolvia culto, se envolvia bebida. E porque Pedro, irmãos, aponta, quase todas essas palavras têm uma intenção que parece que tem álcool ali atrás. Irmãos, nós vivemos nesse período, água era muito perigoso. Água era muito perigoso você tomar água em cidade. Por quê? Porque a água estava sempre infectada com alguma coisa. E você ia estar sempre passando mal se você bebesse só água. Por exemplo, Timóteo, ele era um total abstêmio, ele não queria beber para não ser confundido com outras pessoas, né? Como um costume dos gentios. Mas, no entanto, ele sofria de diversas dores estomacais. E o próprio apóstolo Paulo fala: já que você não quer beber vinho, dá uma misturada com água então. Por quê, irmãos? Porque o vinho, por ele ter um teor alcoólico, ele mata as bactérias da água. Então as pessoas, na verdade, bebiam vinho como se bebesse água. Vocês entendem? Eles bebiam vinho no lugar de água. Assim eles evitariam ficar doentes. Mas essa oinoflugia, esse vinho, esse transbordar de vinho, refere-se a uma atitude devassa das festas aos deuses que se faziam. Irmãos, essas festas, elas eram acompanhadas de todo tipo de coisas que vocês podem imaginar. A palavra orgia aqui, ela tem um sentido que quase todas as pessoas sabem do que se trata essa palavra, mas essa palavra traduzida é komoi, tá? Ela é usada com frequência na literatura secular para se referir a procissões e festas descontroladas, caracterizadas por bebedeira, sensualidade e sexualidade. Geralmente essas festas eram atribuídas ao deus Baco, da onde vem a palavra bacanal, tá bom? E ao deus Pan também, né? Da onde vem a palavra pansexual. Ou seja, no meio dessas festas, as pessoas comiam sem controle. E a comida era um culto, e a bebida também um culto. As danças que eram feitas nos templos, as danças sensuais, eram para atrair o público para essas festas. Que essas festas terminavam em montanhas com excesso de comida, e excesso de sexualidade e excesso de orgias. Era isso que acontecia. E acredito, irmãos, que tinham crentes que se identificavam como crentes e faziam parte dessas festas. Parece estranho isso, mas não é se você ler a carta aos Coríntios. Se você ler a primeira parte da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia, você vai ver que tem pessoas ali que estavam confundindo a festa ágape com as orgias de Baco. E tinha tal ponto que a gente estava comendo, provocando vômito e voltando para comer, enquanto outros ficavam sem nada, e outros bebiam a tal ponto de cair bêbado pelo chão, ao ponto do apóstolo Paulo falar assim: não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, não, vocês estão fazendo outra coisa. Ou seja, apontando para o contexto das festas de devassidão, a festa de Komoi, aí, essa alusão às orgias que eram feitas nesses cultos pagãos. Então, meus irmãos, o descontrole era uma característica daqueles que cultuavam ali. E ao mesmo tempo, hoje, irmãos, nós vemos através das rádios, nós vemos através das televisões, das redes sociais, o que, irmãos? O mesmo tipo de comportamento.
nós vemos essas mesmas coisas horríveis serem cometidas e ninguém se incomoda com isso, a tal ponto de numa Olimpíada as pessoas se preocuparem em pegar uma obra de Da Vinci, né? É Michelangelo? Não, é Da Vinci, né? É Michelangelo mesmo, né? De pegar a ceia, né? A Eucaristia e colocar lá elementos que são contrários à perspectiva cristã. Inclusive teve um homem lá que sai do meio da mesa e ele é a representação do deus Baco. Eles colocaram um Baco em cima da mesa da ceia. Enquanto a ceia ia acontecendo, eu vi agora uma reportagem, um dos membros que estavam na ceia colocou os órgãos íntimos para fora que estava do lado de uma criança. Foi por isso que eles apagaram essa imagem e pediram desculpa. Para vocês verem como essa obsolescência programada está sendo feita, e para vocês verem como que essas pessoas, elas lutam contra o Evangelho e contra todas as verdades de Cristo, mas isso não é uma novidade, irmãos. Leonardo da Vinci, é Leonardo da Vinci que fez essa obra. Irmãos, apesar de estar errado, né, o quadro da ceia, mas não tem problema, foi Leonardo da Vinci que fez. O que acontece, irmãos? Assim sendo, no versículo 4, ele introduz mais um acontecimento. Ele fala assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Entenda, o mundo, ele nunca vai amar você. Por quê? Porque nós não concorremos com a mesma coisa. O que é concorrer? É correr junto. Nós não estamos seguindo o mesmo fluxo. É como um rio que vai numa direção e é lançada coisas nesse rio. E o que acontece? Todas as coisas que são lançadas nesse rio, eles seguem numa direção, mas nós não somos assim. Nós nadamos contra a corrente. Nós não seguimos o fluxo. Então, o objetivo principal dessa sociedade caída, dessas pessoas pecaminosas, é o que? O desejo dele é que nós andássemos como eles andam, mas nós não fazemos assim. Logo, eles têm que nos difamar. Irmãos, a difamação é algo muito comum desde o primeiro século. Para vocês terem uma ideia, a ceia do Senhor, várias vezes, elas já foram maldizentes e defamadas. Por exemplo, eles falavam no primeiro século que os cristãos, na verdade, eles tinham relacionamentos entre os seus familiares, pais com filhos, filhos com pais. Por quê? Porque todo mundo se chamava de irmão. Então eles difamavam, dizendo que ali havia várias relações incestuosas. Eles difamavam só porque chamavam uns aos outros de irmão. Também eles falavam que tinha um negócio de uma reunião secreta que eles faziam, que as ceias eram secretas, e lá eles cortavam um corpo e comiam partes de corpo e bebiam sangue. E o tal de Crestos era comido em toda a festa. Eles comiam o corpo de alguém lá. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela falava de comer o corpo, né, de Cristo e tomar o sangue de Cristo, que essa é a ceia. E eles difamavam, falavam que a seita dos cristãos, ou as seitas do caminho, essa nova seita judaica, esse novo partido, eles faziam coisas estranhas. Então, comiam crianças, eles falavam a respeito disso, falavam que bebiam sangue, matavam pessoas, faziam sacrifícios. Então, irmãos, a difamação sempre foi uma arma contra o cristianismo. E é isso que Pedro introduz. Ele fala assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concordem com eles no mesmo excesso de devassidão. Irmãos, o imperador Aurélio, que foi um homem sábio, foi discípulo, teve vários conhecimentos, vários imperadores
muito inteligentes, eles não aceitavam o cristianismo, não porque o cristianismo em si pregava um Deus único, mas é porque a pregação do Evangelho destruía as desigualdades. A pregação do Evangelho derrubava as hierarquias. Ou seja, a visão do Evangelho era igualitária. E todos os cultos pagãos, eles tinham uma ligação direta com o sistema político e governamental que se faziam naquele período. Irmãos, e hoje como é? Toda devassidão moral, toda perversão moral, toda ofensa a Cristo é para quê? É para servir um propósito político e cultural. O cristianismo ainda é a última barreira entre a barbárie e uma sociedade civilizada. Chega a tal ponto que esses franceses aí, eles chegam a tal ponto de casarem com pets, homofilias e todo tipo de coisas que vocês podem imaginar. E eles ainda estão aí fazendo a liberação para esse tipo de coisas. Então, por quê? Porque nós não somos assim. Nós não seguimos esses padrões. O nosso padrão é qual? O padrão do nosso imperador, que é Cristo. A nossa basileia, o nosso reino, ele é determinado pela vontade e a palavra de Cristo. E continua, 5. Os quais hão de prestar contas àquele que competentemente julga vivos e mortos. Irmãos, para esse fim, foi para esse fim que o Evangelho pregado também a mortos. Foi para esse fim, porque irmãos, porque Deus há de julgar vivos e mortos. Irmãos, olha só, cada um será julgado com base em sua resposta pessoal à medida da verdade que recebeu. O Evangelho que salva também é o Evangelho que condena. Às vezes nós pregamos inutilmente, às vezes nós, quando falamos do Evangelho, das verdades de Cristo e como realmente o Evangelho é, às vezes quando nós pregamos contra os falsos evangelhos, contra os falsos pastores, contra as falsas igrejas, irmãos, as pessoas falam, é inútil esse trabalho. Não é inútil, porque o Evangelho não serve só para salvação, o Evangelho também serve para condenação. Porque se a verdade é exposta e essa pessoa não aceita a verdade, logo essa pessoa é conscientemente condenada pelo Evangelho. Esse é o duplo papel do Evangelho. Então, quando ele fala que foi para esse fim, irmãos, se nós lermos em Efésios, capítulo 1, verso 6, ele está assim dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nossa, mas nós não podemos condenar. Podemos, a Bíblia está dizendo: condenai e reprovai essas obras, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-los dá vergonha. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque à luz tudo se manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, há uma verdade explícita no verso 6. E qual é essa verdade? Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos,
Quem são esses mortos? A minha Bíblia de Genebra, ela dá uma resposta para mim que não me satisfaz. Ela fala que a ideia aqui na Bíblia de Genebra é que a pregação foi para aqueles que morreram em Cristo, e a pregação foi para eles também, e que eles também serão julgados naquele dia. Eu acho muito fraco essa resposta. Por quê? Porque a Bíblia fala que todo aquele que comete o pecado, ele está morto. Ele não morrerá, mas ele já está morto. Todo aquele que comete o pecado. E assim como nós lemos no verso 14, está escrito assim: pois isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A expressão aqui mortos, irmãos, não é aqueles que estão enterrados. Aqui a expressão é mortos espiritualmente, aquele que não vai conseguir contemplar a vida através de Jesus. Se nós lermos também, irmãos, se nós lermos em 1 de Pedro 3,19, nós vamos ver isso também, que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando ele fala de morte aqui, ele está afirmando o quê? Que não é um morto literal, mas é aquele que ouve a palavra e não é alcançada por ele. Então, a Escritura como um todo é que os mortos na época de Pedro haviam ouvido o Evangelho antes de morrerem. Eu não concordo com isso. Aqui o texto diz bem claro que aquele que não ouviu o Evangelho e não consegue perceber as verdades do Evangelho, ele está morto. Por isso, irmãos, que Deus odeia o pecador e o pecado junto. E eu vou ler esse texto, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos vós também vivíeis entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Mas peraí, você estava morto? E aqui você está falando vivia satisfazendo? Você estava morto, você satisfazia e vivia a vontade da carne. Agora você está vivo e não satisfaz a vontade da carne. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, tá? Eu acho que é em Colossenses, tá bom? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É possível que cada um de nós estejamos vivos e ao mesmo tempo mortos, porque todo aquele que pratica o pecado e a iniquidade, ele está morto. Ele está morto em suas próprias transgressões, em seus próprios pecados. Irmãos, verso 7: ora, a fim de que todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E ele continua: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O fim de todas as coisas, isto é, o fim do mundo. É uma mensagem apocalíptica no sentido do fim das coisas. É a mesma linguagem usada pelos profetas menores, as eminências do dia do Senhor. Nós que estamos estudando aqui os profetas menores todas as quintas-feiras,
Nós lembramos que todos os profetas menores citam o temível dia do Senhor. Engraçado aqui que Pedro também, com um ar apocalíptico, mais apocalipsista, ele diz que o tempo está próximo, as coisas se abreviam e os acontecimentos estão findo. Todos nós pensamos numa escatologia final, né? Como se a escatologia fosse acontecer somente na volta do Senhor, e nós esquecemos da escatologia pessoal. Além da vinda de Cristo em sua parousia, Ele presente aqui conosco, pode ser, irmãos, que ao invés de Ele vir até nós possamos ir até Ele. Existe uma escatologia pessoal, os tempos se abreviam, pode ser que amanhã seja a sua ceia. O Senhor te convida para a grande ceia. A pergunta é: você está morto em seus pecados? Ou você está vivo em Cristo Jesus? É um desafio. Esse é um desafio. Será que nós ainda estamos cedendo a toda essa obsolescência programada? Será que nós queremos viver seguindo o ritmo desse mundo, sendo concorde com todas essas coisas? Ou vocês se manifestam como aqueles que nasceram na luz, que eram mortos, mas agora estão vivos? Então, irmãos, no verso 12, ele continua. No verso 12. No verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu vou parar aqui. O que seria oráculos de Deus? Irmãos, a palavra oráculo, na verdade, ela é traduzida como logos ou logia. Irmãos, que é traduzido na nossa Bíblia como verbo, que é palavra. Ou seja, o oráculo aqui, a palavra que está ali é logos. Irmãos, Pedro sabia exatamente o que estava falando. Por quê? Porque no Evangelho de João ele fala a mesma coisa. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se encarnou. Então essa logia, ou seja, esse oráculo, se alguém, irmão, fala, que fale de acordo com os oráculos. Essa palavra aqui, falar, a gente poderia traduzir como pregar, tá bom? Se alguém prega, pregue de acordo com a palavra de Deus. Se a sua função é pregar, bota na sua mente, o que você deve pregar é o oráculo de Deus, que é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é o Logos? É o próprio Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não me interessa, o que me interessa é pregar a Cristo redivivo. O único interesse que o apóstolo Paulo tinha é pregar. Ele fala assim: alguns pregam por concupiscência, outros por vaidade. O que importa? O que importa é que Cristo seja pregado. Então, meus amados irmãos, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, se alguém pregue de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Porque a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Servir, irmãos, também é uma obra de Deus. Essa dulia, esse se entregar pelo trabalho, só faz sentido se houver glorificação a Cristo. Irmãos, nós não podemos confundir assistência social com cristianismo. São coisas totalmente diferentes. Eu acho que um dos maiores erros que a missão integral cometeu no Brasil foi colocar a sua missão acima de Cristo. Porque a teologia da missão integral, ela por si só não é ruim. O único problema é que ela destrona Cristo e coloca a
ação voluntária e assistência social acima de quem Cristo é. E no final não é Cristo que é glorificado, mas as obras realizadas pelas mãos dos homens se tornam a primazia do cristianismo. E não é isso que nós lemos aqui. Por que está escrito aqui? Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Nenhuma obra feita por mãos de qualquer pessoa, nenhuma ação bondosa, se ela não glorificar a Deus, ela não é boa por si só. É possível, irmãos, que você se queime por alguém, literalmente. É possível que você morra no lugar de alguém, e mesmo assim isso não glorificar a Deus. É possível você entregar todas as coisas que você tem em benefício do pobre, e mesmo assim você provocar a ira de Deus. Por quê? Porque você não faz isso para Deus, você faz isso para a sua própria vaidade. Então o levar marmita não é ruim para os mendigos, para os descamisados, para aquele que não tem lá. Esse não é o problema. O problema é você tirar selfie, botar no grupo lá da rede social e falar: nossa, como eu sou bom. Deus está irado com você que pratica essas coisas. Por quê? Porque isso não glorifica a Deus. Isso não traz glorificação, porque Ele fala: todas essas coisas sejam glorificadas por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É possível fazer a coisa certa com a intenção errada. É possível. Então, que tudo aquilo que nós nos empregamos a fazer não seja por vaidade pessoal, seja no conhecimento, seja na obra social, seja na pregação do Evangelho, seja no relacionamento com o próximo. Se isso não glorificar a Deus, lance fora, que isso vai servir de pedra de tropeço para você e condenação quando chegar o dia do Senhor. É isso, irmãos. Por isso que o livro de Provérbios fala que até a obra, até a plantação do ímpio é ofensa para Deus. Por quê? Porque as coisas, a plantação nasce e produz, e ele fala: foi porque eu fiz, porque eu plantei, porque eu arei, porque eu comprei a semente, porque eu colhi. No Evangelho de João está escrito: tolo, essa noite pediram a tua alma, e o que você tem para oferecer? Quem disse foi Jesus, tá? Só para a gente aqui falar assim, não é coisa do pastor, está inventando. Foi o próprio Jesus que fala isso. Tolo, hoje pedirão a tua alma, o que você vai fazer? Irmãos, ninguém pode acrescentar um palmo sequer à sua própria vida. Então tudo que nós fazemos, ela tem por objetivo exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, mais um comentário atual. Essa ofensa que foi feita ao cristianismo e toda a tradição ortodoxa da nossa fé em relação a Cristo, a proibição de manifestações de fé pública, toda essa conversa de que o mundo é laico, né? De que o país é laico, e toda essa conversa que nós ouvimos aí insistentemente, mas só é laico para as outras religiões. Todas as religiões não podem zombar dela, só o cristianismo. Mas, irmãos, alguns pensam: é um absurdo, é o fim do mundo, as coisas estão acabando, Jesus está voltando. Ei, calma, não se alarmem. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. E agora Pedro está falando assim no verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Fala, vocês estão achando estranho? Esse fogo que está surgindo no meio de vocês está queimando, está doendo, está dando calor, está dando fogo aqui. A ideia é das coisas se alastrando muito rapidamente. Acontecimentos, perseguições, cristãos são tirados de suas casas. Aqui a gente já está com uma perseguição de Nero aqui. Pedro está ilustrando a perseguição, né, de vários locais onde o cristianismo começa a ser perseguido. Tudo é culpa dos crentes. Tudo é culpa dos crentes. E vocês já perceberam que tudo é nossa culpa? Tudo é culpa dos cristãos. Ai, gente, eu me sinto uma abóbora misturada com morango. Aí o cristão fala: não, você é um ser humano. Você não é uma abóbora misturada com morango. Não, eu sou uma abóbora misturada. Não, abóboras não falam, abóboras não pensam. Vocês estão perseguindo a gente. Vocês são abobrofóbicos, né? São morangofóbicos. Nós não devemos estranhar essas coisas que se alastram no meio de nós, porque nós somos culpados, porque nós enxergamos a realidade das coisas como elas são. Pecado é pecado. Você pode mudar o nome que você quiser. Você pode chamar, por exemplo, um pedófilo de doença. Não, ele é um pedófilo mesmo. Ele é um pecador, um réprobo. Sim, pecado é pecado. Então aquilo que as pessoas chamam de hábito, de amor, nós chamamos de pecado. Nós damos esse nome, por quê? Porque assim é. Nós entendemos que todos somos pecadores, mas nós não passamos pano para essas coisas. E uma das grandes indignações da maioria das pessoas em relação aos cristãos é porque eles acham que a nossa moralidade está ofendendo eles. O nosso padrão de vida ofende eles. Irmãos, uma mulher hoje virar e dizer: eu quero ter vários filhos e eu quero cuidar da minha casa, é uma ofensa pública. A pessoa pode falar: eu me orgulho de ser isso. E se eu disser: eu me orgulho de ser homem? Misógino, machista. Mas você pode se orgulhar de ser um gato. Gente, eu me identifico como um gato e me orgulho de ser gato. Orgulho de ser gato. Todo mundo: é verdade, você até ria mesmo, né? Então vocês percebem o que nós não devemos nos estranhar, esse fogo ardente que está no meio de nós. Por quê? Porque um padrão de vida estabelecido por Deus, com felicidade, com satisfação, ofende. Irmãos, não tem nada que ofenda mais os outros do que a felicidade. Não existe nada que ofenda. Gente, não existe coisa mais ofensiva do que um marido casado com sua esposa, fiel, com filhos e vivendo feliz. Se tem uma coisa que ofende a sociedade, é isso. Então, irmãos, não estranhe. E ele chega aqui, no verso 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Cristo morreu por causa de quê, irmãos? Vocês pararem para pensar, qual é a maldade que Cristo fez? Cristo perseguiu alguém? Não! Cristo só dizia as realidades das coisas. Cristo se compadecia. Jesus, ele se compadecia pelos outros, ele tinha misericórdia dos outros, mas as verdades que Cristo seguia eram as verdades estipuladas por Deus. Mas mesmo um homem honesto, um homem bom, ele foi morto. Por quê? Porque a sociedade preferiu matar um inocente do que matar Barrabás. E nós estamos mais uma vez aqui escolhendo Barrabás por todos os dias e matando Cristo todos os dias. Isso é reflexo dos relacionamentos que nós temos. Em vez de nós nos aproximarmos de pessoas que têm Cristo na vida, a gente prefere se aproximar de Barrabás. Porque o Barrabás, ele é querido pela sociedade. Barrabás, ele é alguém que
cara da sociedade. Esse era Barrabás. Então nós percebemos que nós não devemos estranhar, nós devemos estar felizes, porque o verso 14 ele fala assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então toda vez, irmãos, que você é perseguido e injuriado, isso significa que a glória de Deus está sobre a sua vida. Irmãos, ninguém taca pedra em árvore que não produz fruto. Eu, por exemplo, nunca vi moleque nenhum pegando pedra e tacando em árvore que não dá fruto. Agora mangueira, gente, como que eu já vi, não é verdade? Tem lá laranja, manga, e os moleques tudo tacando pedra para derrubar os frutos. É isso que se trata o cristianismo. Nós recebemos pedradas é porque produzimos frutos. Se você não está recebendo pedrada, provavelmente é porque você não está dando fruto. Se entre os amigos que são lascivos, concupiscentes, devassos, você tem uma ligação linda com eles, o problema não está nele, o problema está em você. Se dentro do seu trabalho tem esquema, você passa alguém para trás, você só nega, você faz uma série de coisas, recebe propina, recebe a mão molhada, ou se você paga a sua habilitação, paga o quebra para passar, então deixa eu te dizer, você está equiparado com a sociedade. É isso. Agora, se vocês forem injuriados por fazerem a coisa certa, o brilho da luz de Cristo está em vocês. E aqui no verso 15 ele fala assim: ó, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, como quem se intromete em negócio dos outros. Ele fala: porque se vocês sofrerem porque vocês não valem nada, gente, normal, vocês têm que sofrer mesmo. E que glória nisso? Nenhuma. Eu já contei para vocês, né, aquela história lá, na época que eu fazia seminário, e eu estava lá na igreja, eu fazendo acompanhamento pastoral, me chega um jovem correndo, esbaforido, dizendo: pastor, me salva, meu irmão endemoniado quer me matar. E a gente abriu o portão, colocou ele lá na sala e fomos esconder ele lá dentro, lá, porque o irmão queria matar ele. E o pastor conversando com ele, querendo saber da história que aconteceu. Aí ele falou: não, pastor, que eu vi uma pregação do senhor lá, que a gente não deve estar aí contente com essas coisas do mundo, né? Que aqueles que são filhos da luz, eles têm que ter um posicionamento, que eles não possam viver em pecado e tal. Estava lá meu irmão, ouvindo um funk lá no som dele lá e tá aquela música dos infernos. Eu já cheguei de longe, já biquei o som dele, já parti no meio. Eu falei: sai daqui, Satanás, com essa música dos infernos. E meu irmão quer me matar. Aí vocês veem, está vendo? A gente não tem que tomar cuidado para não se intrometer em coisas dos outros. É isso que ele está falando assim, ó. Mas que sofre como um cristão, gente. Não sofre alguém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou com quem se intromete em coisas dos outros. A vida particular de cada um é a vida particular de cada um. Nós citamos várias coisas aqui. Ah, mas fulano é homossexual. Isso é um problema dele. Você não vai se intrometer nisso. Você vai respeitar ele, você vai amar ele, você vai receber ele. Gente, no dia que nós abrimos essa congregação, veio um casal aqui de meninas, né? Era um casal de meninas. Ela falou assim: pastor, eu vou vir no culto à noite. Eu falei: pode vir, fique à vontade. Mas vai vir eu e a minha mulher. Eu falei assim: qual que é o problema? Vocês serão muito bem-vindas, podem vir. Ela: nossa, obrigado, mas o senhor recebe tão bem as pessoas. Eu falei: sim, vocês estão sempre muito bem convidadas. Quando quiserem vir, sinta, ouve a palavra de Deus e que Deus consiga abençoar a sua vida. Por quê? Porque isso não é um problema meu. Cada um decide o que vai fazer da sua vida. O que cabe a nós é respeitar a vida do outro. Agora,
Agora, eu não quero que essas pessoas empurrem de goela abaixo para o meu filho, para minha filha, ou para mim mesmo, que eu tenho que me comportar como eles. Não quero, não vou e não aceito. Então, nós não podemos se intrometer em negócios dos outros, tá? Não é isso mesmo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo porque você é um cristão, se você foi mandado embora porque você não quis fazer um negócio sujo, fique alegre com isso. Fique feliz com isso. Se você é excluído do grupo de amigos porque você não é lascivo, porque você não é poligâmico, se sinta feliz com isso também. Por quê? Porque sofre a vida de um cristão. Agora, se você for sofrer porque você é um fofoqueiro, maledicente, passa os outros para trás, não, você não está sofrendo como cristão, você não está sendo perseguido. Pastor, eu estou sendo perseguido. Fofoqueiro, maldizente, passa todo mundo para trás, bate na mulher, trata mal o filho. Você não está sendo perseguido, não. Você está precisando tomar a coça mesmo. É isso que você está precisando. É isso que nós falamos, irmãos. A vida cristã, ela é uma vida de glorificação a Deus. E ele fala assim, a advertência final no verso 18: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha o que Pedro está falando. Gente, se para nós que estamos fazendo tudo certo já é difícil alcançar a salvação, imagine para essa pessoa que vive desse jeito aí. Como que vai comparecer o ímpio diante de Cristo? Como que vai comparecer? E ele vai responder: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, entenda bem, se para nós é difícil, se Deus não dá mole para nós, Ele não passa o pano para nós, você imagina o que vai acontecer com o ímpio. Essas que são as verdades que está escrito aqui. Então, para uma aplicação para a nossa vida é: vivamos uma vida íntegra na vontade de Deus, seguindo os seus princípios, andando na luz, não em trevas, não segundo o percurso da vida dos ímpios, mas segundo a vontade de Cristo, daquele que nos chamou. Peço à igreja que se coloque de pé. Vamos orar a Deus neste momento, agradecendo a Deus pela ministração da palavra esta noite, e que essa palavra surta efeito a todos quantos ouvirem essa palavra, e que Deus possa convidar essas pessoas do reino dos mortos e ressuscitá-las em Cristo Jesus, segundo a tua santa e bendita vontade. Pai santo, Pai bendito, na tua presença nós nos colocamos esta noite. Gratos somos, Senhor, pela ministração da palavra e todas as revelações que aqui nos foram dadas. Pai, que nós sigamos a cada dia em verdade e santidade contigo, num propósito de glorificar e bendizer o teu santo e bendito nome. Peço também que o Senhor despeça os seus filhos em paz, dando graça, proteção, misericórdia, que eles tenham uma semana proveitosa, uma semana profícua, onde sejam produtivos em todas as coisas que fizerem, Pai. Os abençoe e os guarde. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos juntos digamos amém.